Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, aí, dependendo do horário que vocês estão vendo, assistindo essa apresentação. Hoje estamos aqui com o Ricardo, que ele vai falar para nós um pouco sobre seguro viagem, juntamente com a parceria da IHTL com a Universal Assistance. Então, ele vai dar uma aula do que é o seguro, das novidades. Então, assim, vocês têm que sair daqui bem craque, tá bom? Aproveitem bastante o treinamento e qualquer dúvida, nossa equipe está prontamente aqui à disposição de vocês. Ricardo, é com você. Vou compartilhar aqui a tela. Aí a apresentação é toda sua, tá bom? Bom treinamento a todos. Bom dia, pessoal. Sou Ricardo Ribeiro, executivo responsável pelo atendimento da IHTL. Pessoal, a gente vai falar rapidamente aqui um pouquinho sobre uma introdução sobre a mudança do nome, né, Travel Ace para Universo Assistance, um pouquinho da nossa história, e aí vamos partir aí para argumentos aí de venda, para que a gente venda cada vez mais. Falando um pouquinho sobre a história da nossa empresa, eu coloco aqui para ti que é o porquê da mudança do nome, né, o porquê da alteração de nome de Travel Ace para Universal e também um pouquinho da Zurich, tá? A Universal, né, a Travel Ace, ela é uma empresa de mais de 40 anos, ela foi adquirida em 2018 pelo Grupo Zurich, tá? O Grupo Zurich, ele precisava de uma operação na América Latina, ele não tinha uma operação montada na América Latina, e eles vieram para a América Latina para correr atrás de um processo de atendimento para eles, né? Eles trabalhavam por reembolso nessa região e precisavam ter uma rede credenciada, uma empresa estabelecida aqui para poder faturar esse tipo de coisa. O que eles fizeram? Pesquisaram dentro desse mercado uma opção onde eles pudessem trabalhar com uma rede credenciada própria, já estabelecida, uma empresa sólida, tanto em termos estruturais como financeiros. E foi onde eles adquiriram a Travel Ace. A Travel Ace tinha já a marca Universo Assistance, onde ela utilizava esse nome em toda a América Latina, só não usava esse nome dentro do Brasil, tá? Então, foi nesse processo de aquisição que a Zurich barra Covermore, que é o braço de seguro viagem da Zurich, resolveram utilizar esse nome Universal, sendo que a gente tinha essa estrutura de 8 empresas na América Latina e só utilizávamos o nome Travel no Brasil. Então, por uma estratégia de marketing, a gente adaptou aí o nome Universo Assistance no Brasil, né? Em termos de estrutura, em termos de força de empresa, não se mudou nada, só se ampliou, porque com a aquisição da Universal pela Covermore, a gente pode hoje utilizar, além da rede credenciada nossa própria, a gente pode fazer uso da rede dos nossos parceiros dentro do processo de atendimento, tá? Aqui é um exemplo do que a gente está querendo dizer, tá? Hoje, só para vocês terem uma ideia, a Covermore, ela faz essa operação em todos esses locais, né? Em todos esses continentes. Então, você tem aí 21 países ao redor do mundo, que é onde você pode utilizar a rede credenciada Covermore, né? Então, por exemplo, se em algum momento eu não tiver um credenciado na China, eu posso ir atrás da Covermore e fazer o atendimento pela Covermore. Na Malásia, eu preciso de um atendimento, eu tenho 2 empresas que vão poder me auxiliar. Ah, Aí vocês podem olhar e falar, pô, Ricardo, mas na África ali, no centrão ali da Europa ali, você não tem nada no mapa. É que, na verdade, isso que a gente mostra aqui são os escritórios, mas os escritórios comerciais, podemos dizer assim. A estrutura de atendimento ela é mundial. Mas eu consigo, por exemplo, que é um fato que é bom salientar, eu consigo faturar para a Universal
dentro de qualquer local do mundo, por estar estabelecido em todos os continentes no mundo, né? Então, um exemplo que a gente dá muito claro hoje, nenhuma empresa no Brasil conseguiria fazer um atendimento no Canadá que não fosse por pagamento direto, ou seja, sem negociação e sem faturamento. Ou seja, você pagaria o valor que um passageiro normal pagaria fazendo um atendimento num hospital. Então, hoje eu consigo cadastrar o meu atendimento no Canadá, por exemplo, que era uma dificuldade que todos enfrentam, e eu consigo faturar para a Universal. Isso facilita no quê? Além de eu poder negociar esse atendimento junto ao Canadá, eu consigo prazo e consigo diminuir o custo. Então a gente brinca que se eu tenho um produto de 30 mil e eu consigo fazer o atendimento dentro do Canadá, eu saio mais barato no atendimento, eu dou mais cobertura para o passageiro no Canadá que os demais. Isso ocorre no mundo inteiro. Então, o atendimento feito através de um credenciado, ele vai sair mais barato. E a gente podendo credenciar e faturar no mundo inteiro, isso sai muito mais em conta. Ou seja, no final das contas, a nossa brincadeira é que o meu 30 mil dólares, ou 30 mil euros, ou 40 mil dólares, ele vale mais vale mais do que o do meu concorrente, né? Então isso é um argumento por estarmos estabelecidos em todos os continentes, a gente tem aí uma forma de faturar e precificar mais barato para o seu passageiro, tá bom? Então isso é um diferencial importante, é um argumento de venda também, tá? Que isso vai trazer para o seu passageiro uma segurança que ele vai ter um atendimento satisfatório e vai ter também uma rede credenciada muito mais ampla do que os nossos concorrentes, tá bom? Isso tem que ficar bem claro que a rede credenciada é o que faz o atendimento do seu passageiro. É isso que é o diferencial, não é a seguradora. A seguradora dá garantia financeira, né? É o que dá o diferencial para o seu passageiro é rede credenciada, é local de atendimento para o seu passageiro, tá bom? Aqui fala um pouquinho da estrutura, tá? Não vou nem me pegar muito aqui, mas um pouquinho da estrutura do que a gente está falando aqui, desde atendimento, desde quantas pessoas a gente atende, quantos colaboradores você tem por trás do nosso atendimento, né? Isso é importante para mostrar o tamanho da empresa. Mas é o que a gente fala, no final das contas, não é isso o que o passageiro está preocupado. Ele está preocupado, sim, em um ótimo atendimento que a gente tem que prestar para ele. Então, como a gente sempre pontua, e acabei de pontuar, é rede credenciada. Sempre batam isso quando vocês forem falar de atendimento. A rede credenciada da Universal, ela vai ser sempre, ela já era a maior do país, hoje a gente pode falar de forma global, nós somos a maior do mundo em relação à rede credenciada. Aqui um pouquinho sobre os serviços que a gente presta, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho dentro do processo de teleassistência, né? A gente tem isso como diferencial no nosso aplicativo. A gente tem a localização de bagagem, o cancelamento já direcionado ao seu passageiro, tá? Isso são diferenciais importantes, né? Assistência odontológica, que também é algo que às vezes a gente não se preocupa e a gente tem um índice bem razoável de atendimento em relação a esse item, tá bom? Mas eu vou entrar mais um detalhe mais à frente. Aqui a gente fala de um ponto bem importante, tá? Hoje nós temos aí o nosso atendimento via aplicativo, não deixamos de ter o atendimento via telefone, só que hoje eu posso falar para vocês, ele é muito menor do que o atendimento via aplicativo. O aplicativo ele é interativo, a gente vai falar um pouquinho a respeito, ele te dá várias possibilidades de atendimento, desde o chat, a Uni, que é nosso atendimento virtual, que é a autogestão, e a parte de telemedicina. Então, hoje eu falo para vocês, se há algo que vocês podem falar para os passageiros, você pode baixar ali no seu celular e mostrar para ele o quão é efetivo é esse atendimento. Né? Você tem um chat full time para atender seu passageiro, você tem a telemedicina disponível em até 15 minutos para atendimento, só que eu já posso te adiantar que em menos de 5 você vai ter uma telemedicina, dependendo do local, você tem até uma receita aí em QR Code para poder fazer a sua aquisição, então isso facilita muito, né? A gente tá fazendo melhorias praticamente mensais aí nesse aplicativo,
tá bom? É um ponto a se destacar, às vezes a gente não usa isso como um argumento de venda, né? A gente vai muito pela parte financeira, mas eu falo para vocês, é um ponto onde a gente pode ganhar o nosso passageiro, porque hoje é que a gente fala, a tecnologia, ela está passando por cima da telefonia, né? E às vezes esse contato virtual é muito mais pronto e muito mais completo, tá bom? Aqui a gente fala um pouquinho da nossa assistente virtual. Essa assistente, você consegue fazer de forma interativa o seu atendimento. Você não precisa fazer o atendimento com um chat ou por um telefonema. Você pode conseguir, dentro desse processo, fazer o contato, explicar o que você está sentindo, o que você tá precisando, e ele vai intuitivamente vai te passar aos passos seguintes, aonde você está, o que você está sentindo, o que você precisa, e aí ele vai fazendo todo esse procedimento. Ah, perdi minha bagagem, qual o número do PIR? O número do PIR é tal, e assim ele vai te caminhando. Numa assistência, por exemplo, ele pode te colocar lá na frente, dependendo da região onde você esteja, ele vai te dar a opção. Você quer um atendimento em loco, né, no local onde você está, se for disponível, né, naquela localidade? Você quer um atendimento em clínica? Você quer um atendimento num hospital? Né? E aí ele vai fazendo esse trabalho junto ao passageiro. Eu falo para você, é bem efetivo e a gente está tendo é, retorno bem positivo em relação a essa assistente virtual, tá? Principalmente em casos onde a gente trabalha, principalmente o que não é emergencial, sabe? Bagagem, esse tipo de coisa, o pessoal tem tido um retorno bem positivo. Tá? A teleassistência, aqui é um processo que você consegue ser feito através do aplicativo. E o que é importante? Um exemplo, eu estou com uma suspeita de Covid, ou já fiz o exame de Covid, comprei aqueles e preciso fazer um procedimento de teleassistência para poder regularizar, que a gente fala, né, o processo de quarentena, dependendo do produto que você tenha, ou de algum benefício que você queira requerer, que não seja Covid, que seja de um atendimento comum. Você consegue fazer isso através da telemedicina, você não precisa correr o risco de ir a um hospital, ficar esperando, esse tipo de coisa, ou uma clínica, você consegue fazer esse processo de telemedicina no próprio aplicativo da Universo. Então, como eu falei para vocês, vocês têm até 15 minutos aí de espera, mas a gente já tem o feedback da diminuição disso em 10 minutos, então em 5 minutos aí vocês estão recebendo o contato do nosso parceiro médico aí para fazer o atendimento de vocês. Tá? É bem importante, a teleassistência ela está muito bem estruturada, tá, gente? É o que a gente fala, aonde é aceito receita digital, você consegue aí fazer até a compra do seu medicamento sem ter saído de dentro do hotel ou da casa onde esteja, né? Aqui, assim como a Uni, é a autogestão médica, tá? Lá, a Uni, ela faz de uma forma mais global. Aqui eu posso fazer a assistência pontual. Então, ele vai te perguntar ponto a ponto, você vai abrir ali a sua localização, e aí ele vai dispor esse processo de atendimento. Então, hoje, é como se fosse uma triagem, né, podemos dizer assim, já dentro do aplicativo. Então, isso vai fazer um processo, uma agilidade de processo para você. Né? Então é importante, a gente tem aqui, ó, já podemos falar, fora o telefone, você tem 3 formas de ser atendido: telemedicina, a Uni e a autogestão médica. Né? Então, a autogestão, você vai conseguir fazer todo o processo de atendimento. Ele já é, assim como a Uni, ele é intuitivo, você vai colocando os processos e vai fazendo o seu atendimento. Facilita muito, gente. A gente vai pontuar alguns números aqui à frente sobre até argumentos de venda, que isso traz também uma rapidez no atendimento e o passageiro não vai ficar com aquela teoricamente insegurança de eu não consigo falar, então ele tem vários formatos, não tem como ele fugir a algum formato que não satisfaça aí o atendimento para ele,
tá bom? Então, depois, se vocês quiserem, esse material vai estar disponível, mas a gente está preparando um outro material também para mandar para vocês aí divulgarem para os seus clientes, tá bom? Outro processo bem importante em relação ao nosso aplicativo é o reembolso. O reembolso hoje você consegue fazer ele tanto no nosso site, tá? Quanto no aplicativo. Então, o passageiro chegou lá, fez uma compra na farmácia, ou escolheu, quando a gente fala de atendimento, gente, o passageiro, se ele não quiser usar uma rede credenciada, ele tem todo o direito, tá? Não é essa a nossa orientação, mas ele, se ele quiser ir numa clínica de conhecimento dele, no hospital de conhecimento dele, desde que isso esteja previsto nas condições gerais do produto que ele adquiriu, ele pode fazer. Então, ele pode querer requerer aqui um reembolso de um atendimento, ou de um medicamento, ou de algum outro processo de atraso de bagagem, né? Então, ele pode requerer esse reembolso, né, já em viagem, se ele quiser. Né? Então ele pode pegar ali as notas, tira a foto das notas e ele vai fazer todo o processo através do aplicativo, muito fácil, muito rápido, e até se faltar alguma documentação, ele estando lá no destino, ele consegue seguir com esse atendimento. Né, ele consegue já requerer lá no ato e, dependendo do tempo de viagem dele, às vezes ele recebe esse reembolso antes mesmo de voltar ao país. Né? Então ele tem aqui um processo bem interessante. Então ele consegue fazer, como a gente fala, consegue fazer praticamente tudo através do nosso aplicativo. Aqui um pouquinho do que a gente oferece, né? O porquê você nos oferecer, como a gente falou, além da nossa rede própria, que eu sempre vou bater nessa tecla, tá? Além da rede própria, que somos hoje, só temos 2 empresas no Brasil que têm a rede própria, tá? Somos nós e mais um concorrente. Os demais trabalham com rede terceirizada e isso burocratiza um pouco o atendimento, né? Então, quando a gente fala de rede própria, a gente está falando de algo que vai trazer para o seu passageiro uma agilidade no atendimento, que é importantíssimo, tá? Então aqui eu sempre vou salientar. Fora isso, a gente tem aqui desde o call center, a equipe médica própria para fazer a avaliação de atendimento e telemedicina. A gente não terceiriza esse produto, né? Então a gente tem além da expertise, temos esses diferenciais bem importantes, tá? Sempre salientando, gente, eu vou bater toda vez que eu estiver falando aqui, eu vou falar de rede própria, porque isso traz um diferencial. Eu estou há 18 anos fazendo isso e eu falo para vocês, isso é um diferencial muito importante. Isso agiliza muito o trabalho de vocês, o meu e o atendimento do passageiro. Aqui é uma novidade, né, para o processo de vocês. A gente tem a cobertura de Covid e agora, além das coberturas de Covid, a gente tem também a cobertura para quarentena. Aí vocês podem falar para mim, Ricardo, mas não tem ninguém mais exigindo quarentena. Praticamente ninguém. Assim, realmente, praticamente nenhum país está exigindo quarentena. Só que isso não inibe o passageiro de ter que precisar de uma quarentena porque ficou mal de saúde, né? Então, hoje não é no caso de necessidade para embarcar, e sim de uma necessidade para a vida da gente, né? É um produto que é importante para a estabelecer uma experiência positiva nessa viagem, né? Você imagina no último dia de viagem, ele está febril, alguma coisa do gênero, ele não vai pegar um voo, por exemplo, dos Estados Unidos de 8 horas, 8 horas e meia, estando febril, tossindo ou não estando bem de saúde. E aí ele tem como se blindar dentro do nosso processo, tendo a sua quarentena garantida. Tá? Rapidamente aqui a gente falando, quais são os produtos, quais são as coberturas produto de Covid, tá? Despesa hospitalar para Covid-19, todo e qualquer tipo de atendimento, desde uma consulta até uma internação e, se necessário for, entubar, cirurgia, esse tipo de coisa, ele tem em todos os produtos que tem Covid-19. Indenização por hospitalização. Essa indenização faz referência ao quê? Ao passageiro que ficou hospitalizado por mais de 48 horas, ele vai ter uma indenização diária de US$ 150 até 15 dias, né, que pode totalizar US$ 2.250 para eventuais prejuízos que ele venha a ter
caso ele fique internado por mais de 48 horas. Então, é uma forma também de ressarci-lo aí de algum eventual prejuízo. Ricardo, preciso comprovar o quê? Só que você ficou internado. Você não precisa me comprovar mais nada. Qual foi o prejuízo, esse tipo de coisa? Não precisa. Se ele teve prejuízo, ok. Se ele não teve, ele vai receber do mesmo jeito, tá? E o traslado de corpo devido à morte por Covid-19, tá? Isso é bem importante, porque os concorrentes, eles põem isso como upgrade, esses dois itens, indenização e traslado. E nós não, isso está embutido já no produto de vocês. Então, o concorrente às vezes vai dar $5.000, $10.000. Não, nós damos as coberturas máximas em todos os itens. O produto Covid-19+, que é o da quarentena, que a gente comentou anteriormente, além dessas 3 coberturas básicas, ele vai dar a prorrogação de estadia para o passageiro, o retorno antecipado ou postergado do segurado, ou seja, a remarcação de passagem dele, e, se necessário for, para o acompanhante, tanto a hospedagem quanto a remarcação de passagem, tá? Então, isso é bem importante, como a gente salientou aqui, o processo está bem blindado pelo passageiro. Ele não quer a quarentena? É uma escolha, mas é uma prudência da nossa parte oferecer. Isso vocês têm disponíveis no sistema da HTL. Tá? Então, a única diferença é que a gente tem 2 opções, 1.5 e 3.5. Isso faz referência à prorrogação de estadia do passageiro, $1.500 e $3.500. Aqui, gente, vamos começar a falar aqui um pouquinho dos diferenciais e de referências que eu acho bem importante para vocês, tá? Quais são os custos, quais são a média de idade, eu acho que são bons argumentos para, às vezes, a gente falar aqui em relação a preço, esse tipo de coisa, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje a nossa gama de maior atendimento fica entre 30 a 49 anos, de 22,35%. Aí você fala assim, pô, Ricardo, eu pensava que o maior de 70 anos tinha uma utilização grande. O problema não é o percentual de utilização. O problema aqui é o valor que é utilizado por essas pessoas. Então, a gente tem um custo muito alto de atendimento para pessoas acima de 70 anos. Normalmente, não é um atendimento simples. Sempre que é solicitado por uma pessoa de maior idade, ele é um atendimento mais custoso para a gente, né? Então, por isso que às vezes, por isso que ele tem um custo maior, porque ele me traz um custo maior de atendimento, tá? Aqui embaixo, só para exemplificar para vocês, olha a diferença entre, não vou nem falar da América Latina, mas entre Europa e Estados Unidos e Canadá, em relação a, por exemplo, uma fratura. Você tem aí um custo de $2.500 para a Europa e 15 mil para os Estados Unidos. Por isso, a gente tem uma divisão de produto para a Europa e para Estados Unidos e Canadá, né? Por esse motivo que a gente utiliza para que a pessoa que vai para a Europa não seja onerada por um atendimento que a gente prestaria nos Estados Unidos. Então, por isso a gente tem esse aumento. E para a gente prestar um bom serviço, a gente tem que estar também aí blindado em relação a tarifário, né? Aqui também, gente, um outro ponto que é bem importante, tá? Quais são os maiores índices de utilização? Problemas respiratórios, gente. Mudança de ambiente é o maior índice de sinistralidade nosso, tá? Os mais custosos são as lesões osteoarticulares, né? Mas eu falo para você, problema respiratório é o carro-chefe, é ele e o problema digestivo. Quando ele fala sistema digestivo aqui, eles estão sendo muito simpáticos. É o pessoal que ou comeu demais, ou bebeu demais, ou fez ambos, né? Então você tem aqui itens aqui que eu falo para vocês, que custam muito caro, tá, fora do país, e que oneram demais a operação, né? Então é bom salientar, porque as pessoas falam, mas ele não vai ter nada. São coisas que fogem completamente à alçada do passageiro, né? A gente normalmente a gente não tem problema de pré-existência, porque a pré-existência está sendo cuidada desde que a pessoa descobre, né? Então isso não é o maior dos problemas. Normalmente é mudança de ambiente e alimentação, tá bom? São mais itens aqui que eu acho que trazem informação importante para vocês. Aqui também é um importante ponto em relação à assistência. Até num treinamento anterior, conversando com a Tati, ela se assustou, falou, Ricardo, sério que Estados Unidos e Canadá é menos do que Europa? Até por uma situação de amplitude, né, de região,
A Europa tem um índice bem grande de atendimento, né? A questão que a gente sempre fala, Estados Unidos, eu tenho pouco índice de sinistralidade. O problema é o valor. Se a gente pensar que um sinistro na Europa custa um quinto do que custa nos Estados Unidos, se a gente multiplicar esse 14 vezes 5, você vai entender percentualmente o que onera para a gente. Ele onera aí 70% do que eu faço de atendimento em relação a custo é Estados Unidos e Canadá. Né? Mas em termos de atendimento, literalmente falando, número de pessoas atendido, América Latina ainda é o ponto onde eu tenho mais atendimento. O problema é o custo. O custo da América Latina e Europa é infinitamente menor do que Estados Unidos e Canadá. Aqui é o que a gente fala, né, de centrais operativas, é o que a gente fala, rede credenciada, sempre falando. Rede credenciada é o nosso carro-chefe. Hoje, 83% do meu atendimento é feito com rede credenciada, só 17% por reembolso. E o reembolso, não vou falar nunca, mas em 99% dos casos é por escolha do passageiro. Né? Nós sempre vamos oferecer a nossa rede credenciada, porque isso barateia o atendimento e também eu tenho controle sobre o atendimento daquele passageiro. Né? Ele não fica refém de um hospital que não é um credenciado nosso, onde eu não posso qualificar esse atendimento para ele. Né? Então a gente não quer que ele fique refém no atendimento de um terceiro que não seja credenciado nosso. Aqui a gente fala rapidamente sobre a diferença de cartão de crédito e seguro viagem. Eu nem vou me pegar aqui, gente, no que está escrito. Eu vou ser bem sucinto. O que é o cartão de crédito? Qual é a expertise do cartão de crédito? É crédito. Ele não trabalha com saúde. Então, é que eu sempre brinco, o cartão de crédito, ele nunca vai te dar nada de graça. Por que o cartão de crédito quer entrar nessa parte de seguro viagem? Né? Quer entrar, na verdade, ele já entrou com o pé na porta. Ele quer entrar por quê? Ele faz com que você utilize o seu limite do cartão, que você utilize seu cartão para comprar a viagem, para que ele, quando você tiver que fazer o pagamento dessa despesa, você vai pagar IOF, você vai pagar todo o processo e você vai utilizar o crédito através dele. Né? Então, você vai utilizar esse crédito dentro do cartão. No seguro viagem você não tá utilizando nenhuma estrutura financeira. Né? O seguro viagem ele tem a expertise de atendimento, ele tem uma rede credenciada para te oferecer. O cartão de crédito, muitas das vezes, ele não tem uma rede credenciada e quando tem, ela é muito pequena. Né? E qual é o grande problema? Eu uso sempre um exemplo do meu cartão de crédito. Eu utilizei o cartão de crédito hoje. Por coincidência, hoje o meu cartão de crédito é o último dia de compra dele. Se eu usar ele hoje, a minha fatura do dia 17 vem com essa cobrança. Tá? O que você tem que fazer no cartão de crédito? Você vai ter que apresentar as notas fiscais para solicitar o reembolso ou o estorno dessa cobrança de dentro do seu cartão. Feito isso, qual é o problema? Você vai pagar esse IOF, você vai ter que pagar essa fatura para ter esse crédito amanhã, né? Esse crédito na próxima fatura. Então, isso pode te onerar e às vezes você não tem essa possibilidade de fazer esse pagamento, né? Financeiramente falando. E aí você acaba comprometendo todo o seu processo. Aqui também é bem importante, vou falar rapidamente, seguro viagem e plano de saúde. Com o advindo do Covid, muitas das empresas alteraram, né, até para diminuir custo, alteraram o seu convênio para regional, ou seja, ele vale para aquele estado, ou vale para aquela cidade, ou para aquele território. Então, hoje, no seguro nacional, você pode fazer o uso do seguro viagem, desde que o deslocamento seja maior do que 100 quilômetros, você pode adquirir um seguro viagem para sua viagem da sua família ou a viagem a trabalho. Pode ser de carro, pode ser de moto, né? Você pode utilizar, desde que você se desloque 100 quilômetros da região onde você mora. Então, aqui, o que a gente está querendo trazer é que pessoas que vão para outros estados e precisem e queiram se resguardar, ela pode comprar o seguro viagem. Né? Ela vai ter ali, não é um seguro, um atendimento usual, né? Ele é para urgência e emergência, mas ele vai estar coberto em relação a isso. É importante, tá, gente? É importante porque essa demanda
ela acaba estourando na mão da empresa, né? Quando a gente fala de um corporativo, ela vai acabar estourando na mão da empresa de qualquer forma, ou do próprio passageiro e sua família, né? Então é uma forma de se resguardar, e é um outro mercado que é muito pouco atacado, né? Em relação às operadoras, consolidadoras e assim por diante. Aqui a gente fala um pouquinho das vantagens de comercialização, tá, gente? A proteção e a comodidade é que a gente fala a agência barra a consolidadora, ela tem que jogar essa responsabilidade para quem de direito, que no caso somos nós, né? Então, eu sempre pontuo que você, vendendo um seguro viagem, não só está agregando valor à venda, mas você também está trazendo aí para o seu passageiro e para a sua agência um resguardo financeiro e um resguardo até de preocupação com o passageiro. Para que aquela experiência, eu sempre brinco com isso, que a experiência de viagem dele, eu brinco que a HTL vende sonhos. Nós vendemos a solução para que isso não vire um pesadelo, né? Então a gente faz esse processo para que isso seja mesmo sendo traumático em um atendimento, né, que ninguém quer ser atendido, né, ninguém está pensando em ir no médico em Buenos Aires ou em Madrid, né? Ninguém vai fazer esse turismo, né? A gente quer que essa experiência ela seja menos traumática e o mais positiva possível, né? É uma forma de você dar tranquilidade para a operação, para os parceiros, né? É uma receita adicional, querendo ou não, é um bom comissionamento, né? É um produto que ele tem um custo médio baixo, mas que te dá uma boa comissão, agrega um valor à sua venda, uma preocupação, né? Isso é importante de colocar que o valor que ele agrega, gente, não sei se vocês veem dessa forma, mas eu vejo dessa forma, é que além de eu me preocupar que você tenha uma boa experiência com o carro que você alugou, no hotel, a vista que você tem no hotel, é que se necessário for, você está resguardado pela HTL e pela Universo. Né? Então, eu acho que isso vale mais do que tudo que eu falei antes, né? De comissão, receita adicional, esse tipo de coisa. Né? E falando um pouquinho dos cenários, que a gente fala, hoje você tem coberturas com Covid-19 que vão garantir a tranquilidade do seu passageiro, ele possa viajar mesmo no ambiente ainda de pandemia, e ele tenha resguardo, se for escolhido por ele, de até uma quarentena, mas de toda a parte de assistência completa, tá? Que é importante que os nossos concorrentes sempre trabalham com coberturas inferiores a essa, ninguém que trabalha com uma cobertura maior do que a gente de Covid, tá? Então você tenha certeza que você está oferecendo a maior cobertura e às vezes por um valor menor do que o meu concorrente com uma cobertura menor também, tá? E como a gente acabou de pontuar, no cenário aqui nacional, o produto hoje pode, entre aspas, tá? Bem entre aspas, substituir o seu convênio médico caso você se desloque para uma região onde ele não cubra, né? Então isso é importante também trazer essa demanda aí para o seu agente de viagem, que às vezes ele nem pensa nessa possibilidade. Pessoal, eu fico à disposição de vocês. O que for necessário, a Tatiana tem o meu contato, e o que a gente puder alinhar, é que a gente fala aqui rapidamente para dar um parecer, abrir um pouquinho os olhos de vocês sobre os argumentos, mas o que a gente puder salientar de informação e também orientar o atendimento para vocês, por favor, não se inibam em nos procurar. E se tiver um treinamento, um ponto que você acha que ficou obscuro, pontua para a Tatiana, ou ela te passa o meu contato, e aí a gente vai esclarecer, e se for o caso, a gente retoma o treinamento, falando um pouco mais de custos, ou um pouquinho mais sobre assistência, ou especificamente sobre um diferencial do produto, tá bom? Tatiana e HTL aí, obrigado, tá? E o que precisarem de mim, fico à inteira disposição de vocês. Obrigada, Rica, pelo treinamento. Ufa, deu tempo, ainda bem. Pessoal, obrigada por assistir, por contemplar os treinamentos da HTL. Qualquer dúvida, eu e toda a nossa equipe de vendas está à disposição. Procure seu executivo de vendas,
tá? Também, todo mundo tá apto a melhor atender vocês, tá bom? E, Ricardo, muito obrigada pelo tempo, pelo super treinamento, por trazer essas novidades também do Covid quarentena. E é isso aí, vamos vender. Bora agregar no pacote de lazer, né? Que como o Ricardo deu aí no último slide, só tem sucesso, só tem a ganhar. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Obrigado, pessoal. Tati. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom trabalho a todos.